foi a primeira esposa de Jacó. Ela era filha de Labão, irmã mais velha de Raquel, que também se casou com Jacó. A história de Lia está registrada no livro de Gênesis, entre os capítulos 29 e 49. Dependendo da tradução bíblica, Lia também é chamada de Léa ou Leia. Esse nome vem do hebraico e provavelmente significa vaca selvagem. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre a mãe de Lia e nem fornece qualquer outra informação sobre ela no período anterior à chegada de Jacó em Harã. Lia é descrita na Bíblia como uma mulher de olhos tenros, enquanto sua irmã Raquel é descrita como tendo um belo semblante e como uma mulher formosa à vista, conforme lemos em Gênesis, capítulo 29, versículo 17. Neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre a história de Lia. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, clique no sino para ativar todas as notificações e, se você também quiser conhecer as histórias de outros personagens bíblicos, no primeiro comentário deste vídeo há um e-book especial com mais de 130 biografias bíblicas completas. Não sabemos nada sobre Lia durante sua infância e adolescência. Sua história ficou conhecida especialmente pelo episódio envolvendo seu casamento. Quando Jacó precisou fugir da ira de Esaú, após ter enganado Isaque e recebido a bênção no lugar de seu irmão, ele foi parar em Harã, onde ficou hospedado na casa de seu tio Labão. Labão era filho de Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Assim que chegou a Harã, Jacó encontrou sua prima Raquel, por quem logo se apaixonou. Em nenhuma parte da Bíblia diz que Jacó teve qualquer contato com Lia antes de conhecer Raquel. Logo que conheceu Raquel, Jacó pretendeu se casar com ela. Então, ele firmou um acordo com Labão para viabilizar o casamento e ficou acertado que Jacó trabalharia para Labão durante um período de 7 anos. Ao final desse período, ele receberia o direito de se casar com Raquel. Mas, depois dos 7 anos de trabalho, Labão enganou Jacó. Ele armou um plano no qual Jacó acabou se casando com sua outra filha, Lia. Pelo fato de ser noite de núpcias, possivelmente Lia estava coberta, segundo o costume da época, e tudo ocorreu após um grande banquete onde, provavelmente, muitas pessoas ficaram embriagadas. Jacó não percebeu que tinha desposado a mulher errada. Foi somente no outro dia pela manhã que ele percebeu que tinha dormido com Lia e não com Raquel. Jacó havia se casado pensando que sua esposa seria Raquel, mas tinha acabado de se casar com Lia. Quando foi tirar satisfação com seu tio e sogro, Jacó escutou de Labão que, naquelas terras, a filha mais nova jamais deveria se casar antes da filha mais velha. É interessante perceber que, ironicamente, quem anteriormente tinha usado de engano para se apropriar da bênção de primogenitura, agora tinha sido enganado por causa de um costume que envolvia justamente a primogenitura. O texto bíblico também faz questão de destacar que aquele antigo costume era apenas um pretexto para encobrir a verdadeira motivação egoísta de Labão. Isso porque, logo que Jacó reclamou por ter sido enganado, prontamente Labão ofereceu Raquel em casamento, claro, em troca de mais 7 anos de serviço. Jacó concordou com a proposta do ganancioso Labão porque amava muito a Raquel. Assim que se passou a semana das bodas de Lia, Jacó recebeu Raquel como esposa. A atitude astuta e egoísta de Labão resultou em uma permanente fonte de discórdia na família de Jacó. Sem dúvida, a vida familiar de Jacó, Lia e Raquel foi bastante conturbada por causa da rivalidade entre as duas irmãs, que disputavam o amor e a atenção do marido. Mas a Bíblia deixa claro que Lia jamais foi a esposa preferida de Jacó, que a desprezava, o que significa que ele dava mais amor, carinho e atenção a Raquel. O texto bíblico diz que Deus abriu a madre de Lia enquanto Raquel permaneceu estéril durante muito tempo. A Bíblia não fornece maiores explicações sobre o motivo de Raquel ter permanecido estéril enquanto Lia gerava filhos. Algumas pessoas sugerem que Lia teria sido mais temente a Deus do que Raquel. É verdade que, quando a família de Jacó saiu da casa de Labão, Raquel levou consigo os ídolos de seu pai. Mas esse tipo de juízo sobre as duas irmãs é precipitado, pois não há dados bíblicos sobre isso. O que é certo é que as duas irmãs tinham crescido dentro da casa de um homem idólatra. Lia foi a mãe biológica de 6 filhos e uma filha com Jacó. O desespero de Lia pela aceitação de seu marido ficou evidente no nascimento de cada um de seus filhos. Ela lhes deu nomes que refletiam sua angústia como esposa desprezada, mas também indicavam seu reconhecimento da ajuda e do conforto do Senhor. Lia chamou seu primeiro filho de Ruben, pois disse: "O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido." O segundo filho ela chamou Simeão e disse: "Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este." Ao terceiro filho, ela chamou Levi e disse: "Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos." Quando chegou o quarto filho, ela o chamou Judá e disse: "Desta vez louvarei o Senhor."
A essa altura, fica claro que, apesar de amargar a falta de amor do marido, Lia era agradecida a Deus por suas bênçãos. Depois de Judá, Lia também foi mãe adotiva de Gade e Azer, outros 2 filhos que Jacó teve com sua serva pessoal, Zilpa, conforme um antigo costume da época. Mais tarde, Lia ainda voltou a dar à luz e foi mãe de Issacar, Zebulon e Diná. É interessante perceber que, em sua providência, Deus concedeu justamente à esposa despesada a maioria dos filhos de Jacó. Entre esses filhos estava Levi, do qual se formou a linhagem sacerdotal de Israel, e também Judá, o patriarca da tribo que deu origem à linhagem real, da qual veio o Messias. Nesse sentido, Lia, a esposa despesada, foi ancestral do rei Davi e também do Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Quando Lia morreu, ela foi sepultada no túmulo da família de Abraão, em Mequipela, em Hebrom, algo que não aconteceu com sua irmã Raquel, apesar de ter sido a esposa a quem Jacó mais amava. A morte de Lia ocorreu antes da imigração de Jacó para o Egito, durante o período de escassez, conforme lemos em Gênesis, capítulo 49, versículo 31. Por fim, na sequência da história bíblica, Lia é citada no livro de Rute ao lado de Raquel como uma das edificadoras da casa de Israel. No capítulo 4 deste livro, lemos sobre o episódio em que Boaz anunciou aos líderes do povo de Israel que ele estava adquirindo de Noemi a propriedade de Elimeleque e seus filhos Quilion e Malom. Além disso, ele também estava assumindo o direito de se casar com Rute, viúva de Malom. As pessoas que estavam diante dele serviram de testemunhas e desejaram que o Senhor fizesse com aquela mulher o mesmo que havia sido feito com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, conforme lemos em Rute, capítulo 4, versículo 11. E isso é tudo o que a Bíblia diz sobre a história de Lia. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe este estudo.